Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um tema, juro que essas várias partes vão ser preenchidas, né? Os podcasts da Rafus Press costumam ter várias partes que acabam tendo parte 2, uma parte 3, porque aparece algum outro interesse. Mas esse aos poucos eu vou preencher e já tem até as obras de ficção policial para isso, né? Nós vamos tratar hoje de um subgênero muito, digamos assim, com bastante expressão, né? E bastante assim, resistente, vigoroso, que se a gente for pensar bem, desde o seu estabelecimento aí no início do século XX, como subgênero, como, né, literatura de gênero, ele teve muitas inovações, mas uma boa parte da sua estrutura central permaneceu, e algumas dessas alterações incorporou, né, as estruturas iniciais, o que é bastante curioso, porque muita coisa, enfim, da literatura de terror, por exemplo, acabou abandonada com o tempo, enquanto que a literatura policial persiste, inclusive algumas ideias de Rudo Nietzsche, não perde muito. Não vou entrar muito, né, na questão terminológica, que ela é complexa, às vezes falando-se de literatura de crime, literatura policial, enfim. O que me interessa aqui é essa literatura relacionada a uma, digamos assim, estruturada em torno de uma investigação, não é? Essa ideia da investigação me parece essencial, porque a investigação é o investimento de uma racionalidade no sentido de reordenar o mundo, não é? O mundo não tem sentido, não é? O mundo é caos puro, e a investigação, ela auxilia na retomada, digamos assim, do homem, da racionalidade humana, diante desse mundo caótico, não é? Então a investigação é essencial para que essa retomada aconteça. De certa maneira, isso é interessante, a estrutura do romance policial, ela é trágica, ela tem uma essência relacionada à tragédia, porque a literatura policial, não só para ela trabalhar com aspectos escabrosos, ou terrificantes da realidade, ou crime, ou o que seja, mas é porque, de certa maneira, a literatura policial trabalha com uma possibilidade que vai acontecer, que é o crime, ou a morte, ou qualquer coisa assim, não é? Que uma sociedade pressiona alguns de seus habitantes numa direção e essa direção acaba se concretizando, a direção do crime, não é? Isso desde o romantismo, onde essa literatura mais ou menos começou a se configurar, passando pelo realismo e naturalismo, onde essa literatura se digamos assim, definiu com mais clareza, não é? Chegando, claro, no século XX, na literatura, no subgênero mais claramente definido, né? Então essa origem trágica, por outro lado, ela é rastreável. Na tragédia grega, o modelo supremo de tragédia grega, que é o Édipo Rei, de Sófocles, existe uma estrutura investigativa. O Édipo, ele tem um problema em mãos, que é a peste em Tebas. E ele começa a investigar, ele consulta especialistas, consulta testemunhas, consulta, enfim, as pessoas-chave que podem, né, semioticamente, para falar isso, pessoas-chave podem dotar, né, ele como protagonista de informações de chaves privilegiadas para a decodificação do problema. E quando ele chega à conclusão, ele faz uma espécie de descoberta, como num Rudo Nietzsche, né? Ele descobre que o culpado da peste é ele. E aí isso desencadeia, digamos assim, a húbris final e a série de consequências da falha trágica de caráter que ele tinha. Então, a tragédia grega tem uma estrutura investigativa, porque, como eu disse, na verdade, o romance policial, ele lida com o mito. E o grande mito, digamos assim, a essência do mito é justamente a tentativa humana de entender e controlar a natureza, o caos da natureza, não só da natureza, da própria realidade. A realidade é um puro caos. Então, se nós conseguimos fazer sentido desse caos através de evidências, digamos assim, perceptíveis e cognitivamente reduzíveis pelos sentidos, a gente está avançando numa direção de racionalidade, de retomada, né, da racionalidade humana, do papel fundamental, fundante da racionalidade humana. Pois bem, nesse sentido, alguns romances eles têm
policiais, eles têm características muito próprias que revelam essa natureza mítica originária da narrativa policial. E eu vou trazer alguns deles aqui. O primeiro é justamente Hawksmoor, de Peter Ackroyd. Esse livro é muito interessante porque eu adquiri, a edição que eu tenho é da Penguin, não é? Com uma capa especial. Tem algumas edições da Penguin que tem alguma capa especial. É uma capa extraordinária de rabiscos numa espécie de quadro negro com alguns registros impressos. É uma colagem lindíssima, né, essa capa. Pena que vocês vão ver na foto, a capa é do John Squire, o artista, né? Que foi inclusive membro da banda Stone Roses. Aliás, o detalhe que eles vêm aqui na contracapa. É da série Penguin Decades, essa dos anos 80, essa obra. Tem alguns outros livros dos anos 80 e William Boyd e tal, da literatura inglesa com, digamos assim, de importância na época. E com essa redesenho de capa. Essas séries você encontra na Inglaterra. Inclusive encontrei esse livro numa livraria próxima ao metrô Leicester Square, um dia inclusive que não estava funcionando o elevador do metrô, acho que você subir a pé, sei lá quantos andares ali, uma escada íngreme pra caramba, todo mundo subia em segundos, né? Eu e a minha esposa, assim, tinha a língua de fora. Mas essa livraria fica do lado do Leicester Square, e ela era especializada em livros de viagem. E eu achei muito curioso a capa, tudo nesse livro, que não é um livro de viagem na hora que você olha, né? É um livro de ficção, mas você entende que é um pouco de viagem. E na hora, né, eu adquiri. E do que trata? Eu não tenho certeza, mas é quase absoluta certeza que Hawksmoor não foi traduzido para o português. Né? Uma pena. É um livro genial, é um livro importante, né? Tanto que está nessa série de grandes clássicos dos anos 80, da literatura inglesa dos anos 80, da Penguin. Precisava de uma edição nacional. Essa edição, inclusive, tem um pós-fácil, tem um paratexto interessantíssimo, que é um pós-fácil do Will Self. Exatamente, a introdução de Will Self, também um escritor bem importante, influenciado bastante. Essa obra ela influenciou Alan Moore, com certeza o do Inferno influenciado por ela. Ela influenciou Neil Gaiman, com certeza boa parte do Sandman influenciado por ela. É uma obra muito importante que tem um diálogo com a cultura pop e ao mesmo tempo esse diálogo meio turístico, né? Meio com uma Londres turística que aparece em séries aí como Whitechapel, né? Séries inglesas assim. Whitechapel, aliás, é uma série excepcional, né? Tem que ser, né? E algumas outras séries assim, mas não foi traduzido ainda, que eu saiba, ou pelo menos não tem edição nova. Pois muito bem. Do que trata Hawksmoor? É uma história investigativa a respeito de uma série de 6 ou 7 igrejas, agora não me lembro, acho que são 6. Uma inclusive ficcional, outras existem mesmo. E essa narrativa, ela é, digamos assim, dual, né? Um capítulo segue um personagem, protagonista, outro capítulo segue outro. E são duas épocas diferentes. O século XVII, Londres do século XVII, Londres do século XX, anos 80. No século XVII, no século XVII, início do século XVIII, né? Início do século XVIII, nós acompanhamos o Dyer. Ele é um arquiteto, Dyer, esse é o nome dele, sim. Nicholas Dyer. Ele é um arquiteto, assistente do Christopher Wren, que é um grande arquiteto inglês. Se não me engano, ele foi um dos responsáveis pela reconstrução da St. Paul, da Catedral de St. Paul, que é um cartão postal famosíssimo da Inglaterra, né? Existe uma foto muito célebre da cúpula gigantesca da St. Paul, cercada das fumaças das bombas da Luftwaffe. Isso é um símbolo da resistência, inclusive, da Inglaterra ao avanço do nazismo. E então o Wren, ele é meio que um mestre, um chefe, enfim, professor também, né, do discípulo dele, que é o Nicholas Dyer. E no século XX, Nicholas Hawksmoor, que seria o nome do arquiteto, né, foi trocado aí por esse Dyer, ele é um investigador da polícia inglesa, Polícia Metropolitana de Londres, e ele está investigando uma série de assassinatos e estrangulamentos ocorridos ao redor dessas igrejas construídas pelo Dyer lá no início do século XVIII, entre o século, né, 17 e 18.
A narrativa, então, ela vai em paralelismo. E é fascinante você ver uma descrição, e aí eu entendi porque estava numa livraria de turismo, lindíssima, aliás, nessa livraria de turismo era um sonho, tinha de tudo ali, não só ali, bússola, coisas assim, guias de viagem do mundo inteiro, em todos os idiomas que você possa imaginar, né? Enfim. Mas eu entendi por que estava nessa loja, porque é uma descrição das duas Londres. E ela é acurada, né? Ela tem um lado histórico e, ao mesmo tempo, um lado pós-moderno, de comentário irônico da realidade. Então é uma narrativa espetacular, cujo centro, exatamente, o foco é uma investigação. Não vou dar spoiler, mas essa investigação ela tem um desdobramento e uma conclusão, um desfecho totalmente, não bem imprevisível. A um certo ponto você já começa a entender, não é, para onde a trama vai, mas é singular. E o fato, como eu falei, de você entender para onde essa trama vai, não diminui a investigação. Isso não é um elemento telegráfico. É um elemento que o autor deliberadamente constrói para você compreender que a investigação em si, ela é exatamente isso que eu falei. Um estabelecimento da racionalidade na luta contra o mito, contra a irracionalidade, não é? Contra o obscurantismo, ou pelo menos a percepção obscura da realidade, que necessita de mitos, né? De uma série de elementos assim, de divindades, de evocações, para tentar, né, retomar esse controle. Então, na verdade, a trama toda é uma luta da racionalidade contra a irracionalidade. Isso é bem marcado na parte do século XVIII da trama, que é uma disputa entre, de certa forma, não chega a ser uma disputa. Na cabeça do Dyer, o Dyer ele é não sei bem um vilão, mas ele tem aquelas características de um antagonista que o Alan Moore utilizaria no Sir Gul, no Do Inferno. Ele é nitidamente moldado a partir do Dyer, inclusive nos elementos de satanismo, né, ou de ocultismo. No Dyer do Hawksmoor, né, que é um indivíduo ladino que finge ser uma coisa é outra, não é? Ele finge admitir as especulações racionalistas do Rain, mas ele, na verdade, ele cultua Satanás, sei lá, não é? Cultua forças diabólicas e realiza sacrifícios humanos nessas igrejas. Então, a parte investigativa do século XVIII é a tentativa do Dyer de forjar, de certa maneira, colocar esse sacrifício na fundação das igrejas, subvertendo o sentido delas. Como eu disse, essas igrejas existem mesmo. Inclusive, uma delas, que eu visitei, ela foi bombardeada pela Luftwaffe, então existe só a parte externa, o miolo não existe mais. E uma parte pequenininha do miolo virou uma espécie de capelinha de São Jorge lá, né? Santo muito... Há bastante devoção a São Jorge, ou devoção, sei lá, simbolização, né, de São Jorge na Inglaterra, por conta de ser o símbolo do país. Mas a igreja em si, o miolo da igreja, deixou de existir. Tem uma capelinha no meio e as paredes de pedra maciça, né, que suportaram as bombas alemãs. E então, é como se fosse uma subversão, e ele tenta de qualquer maneira, né, desesperadamente, fazer os sacrifícios serem parte dessas igrejas, né, da edificação delas. E isso é genial, porque embora ele seja impulsionado pela irracionalidade do culto diabólico, ele precisa racionalmente se situar na sociedade e conseguir fazer com que digamos, a crença dele se espelhe no que ele está projetando, através de uma espécie de sacrifício, né, que consagre aqueles edifícios de uma maneira que não é a esperada pela igreja anglicana que encomendou os prédios. Já no século XX, o Hawksmoor, né, investigador, que seria o Hawksmoor arquiteto, então aí você percebe, é nítida a percepção de como para o Aykroyd a investigação é uma parte do reinvestimento de sentido no mundo, como a construção de um prédio. Então, ao invés das pessoas morarem em cavernas ou dispersas para serem aniquiladas pela natureza, agora elas têm um prédio que resiste a essa natureza. É o símbolo, a arquitetura ela molda o símbolo da máxima da racionalidade humana, da maneira como a mente humana consegue resistir aos elementos. Então o investigador ele tenta
entender esses crimes que são peculiares ao extremo. Eles não deixam pistas, né? Não existe impressão, embora sejam estrangulamentos, não existe impressão digital do estrangulador. E ele vai, conforme ele vai se aproximando, é como se ele fosse descobrindo os passos do Dyer. E esses passos são sombrios, são terríveis, né? Terríveis para a racionalidade, aí que tá. O terrível aqui é a percepção das limitações da racionalidade investigativa, não é? Ou da subversão delas, no caso da trama situada no século XVIII. Então, esse embate é genial. É um romance, embora ele seja uma obra-prima da pós-modernidade inglesa, em língua inglesa da Inglaterra, ali equivalente a um Dom DeLillo, pelo menos, que também explorou bastante narrativas de gênero. A trama do Ackroyd, ela é muito fácil de ler. Ela digamos assim, é um fast turner, né? Você vira as páginas rapidinho. E eu lembro que eu li isso daqui, eu sentei para ler isso aqui, li rápido, porque é uma delícia de ler. É um livro que é um mistério não ter uma edição nova, alguém que tenha comprado os direitos, uma grande editora que tenha comprado os direitos, para lançar esse material no Brasil, com uma tradução nova, talvez com a tradução do material de Will Self, que é muito esclarecedor, que ele fala um pouco exatamente dessa questão de Londres, né? Porque isso também é muito importante na narrativa de Hawksmoor, do romance Hawksmoor, é que Londres é um personagem central. Por isso que ele estava, inclusive, na parte turística, porque os elementos evocados são da própria cidade. Então você se sente explorando, mesmo que você nunca tenha viajado para Londres, você se sente na cidade. E você entende alguns mitos que impulsionam essa cidade. São várias narrativas que trabalham com isso. O próprio Do Inferno, de Alan Moore, é um cânone dos mitos de Londres, mas tem os poemas de Blake, mais atualmente as narrativas de Ian Sinclair, grande escritor, trabalha aí, né? Essa, digamos, eu já mencionei aqui a questão da psicogeografia e do situacionismo, que são próximos, que são redescobertas dessa flanar na cidade, que o Baudelaire percebeu em Paris no século XIX, e vários autores ingleses, já o Baudelaire é baseado em De Quincey, que já percebia isso em Londres e nas cidades inglesas, né? Esse flanar meio narcotizado, né, pela grande cidade. Os situacionistas iam recuperar de forma política, através da psicogeografia, do reconhecimento de como a cidade funciona, né, nas suas, digamos, entranhas. E autores como Hawksmoor vão retrabalhar isso narrativamente de uma maneira muito inteligente, mas ainda crítica, né? Ainda crítica a respeito de como a estruturação da cidade... A parte que ele descreve um Bedlam, um hospício, no século XVIII, é genial e terrível e apocalíptica ao mesmo tempo, né? Então, uma obra única. Peço encarecidamente aos editores brasileiros que tragam para o português. Inclusive, estou disponível para traduzir, porque é uma obra espetacular. Então vou ficando por aqui, essa primeira parte. A segunda provavelmente vai ser a investigação, justamente o nome já diz tudo, de Stanislau Lem. A terceira vai ser a suspeita de Dürrenmatt. E a quarta, a corrida selvagem de Ballard. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.